Olha, nós aqui outra vez para mais um Papo com a Z. E hoje nós vamos receber um convidado muito especial, porque é a primeira vez que ele estará conosco, o psicólogo clínico Alan Teixeira. E vamos falar sobre cuidar de si para viver com mais saúde. Deixa eu colocar aqui. Cuidar de si para viver com mais saúde. Com mais saúde, porque é muito importante isso, né? Vamos fixar aqui, cuidar de si para viver com mais saúde. Para quem está chegando agora, esse é um momento, o Papo com a Z é um momento que nós criamos para... Oi, minha linda Val, boa noite. Que delícia, que bom que você está aí. O Papo com a Z é um momento que nós criamos para trazer informações relevantes, importantes, informações que podem ser muito úteis para ajudar você a viver mais e melhor. Cadê o nosso convidado? Vamos ver se ele está aqui. Então, para quem não me conhece, meu nome é Zenaide Rocha, eu sou consultora de beleza natura, Avon, Boticário, Eudora, Demilos, também trabalho com semijoias. Esse perfil é um perfil dedicado a você e nós criamos esse espaço aqui. Opa, boa noite para todo mundo que está chegando. Olha, Leila, oi, 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 oi. Nós criamos esse espaço aqui para poder trazer informações através de especialistas, através de profissionais que a gente conheceu interessante para nós. Boa noite para todo mundo. Para quem nos acompanha, já sabe, assim que nosso convidado chegar, olá, seja bem-vindo. A gente vai aqui desativar os comentários para prestigiar o nosso convidado. E quando estiver se aproximando do fim, a gente libera, ou então no meio do caminho aí, se a gente vai liberando, vai indo, vai vindo. Alan, que bom que você aceitou o nosso Boa convite. Tempão que a noite, gente estava, Zenaide. tempão que a gente estava marcando, tentando marcar esse momento. Faz tempo, Alan, né? Que a não gente está é? Faz tentando. tempo. Obrigada, tá? Por você ter arrumado um espacinho na sua agenda para conversar com a gente. Você quer se apresentar aqui para nossa audiência? Você é psicólogo clínico? O que mais que você faz? Como que é seu trabalho? Então, meu nome é Alan, sou psicólogo clínico, atuo no consultório e também na Universidade Federal Fluminense, vinculado ao ambulatório escola da graduação do curso de psicologia e também na Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, em Niterói, né? E faço uns trabalhos Rio de Janeiro. voluntários, enfim, além do atendimento em consultório e online também. Que legal. Niterói, Rio de Janeiro, né? Porque eu estou em Volta Redonda e aqui a gente tem um bairro chamado Ah, Niterói. é verdade. Eu sei É, disso. é, Niterói, Rio de Janeiro, do lado da Poça, da Baía de Guanabara. isso. Então, vamos, o pessoal está chegando aí, vamos começar o nosso bate-papo. Cuidar de si para viver com mais saúde. Qual a importância de ter autocuidado? A importância é fundamental, né? Ter autocuidado. Sem autocuidado, fica difícil não só cuidar de si, como cuidar de qualquer pessoa, né? Então, assim, o autocuidado é muito batido, né, ultimamente, mas as pessoas não têm a noção do quanto que é importante cuidar de si, né? Porque às vezes fica envolvido com várias atividades, várias ações no dia a dia, né, que esquece de cuidar de si, né? Às vezes está cuidando da família, às vezes está cuidando no trabalho. E quem cuida da própria pessoa, se Se não ela descuida. mesma? Quem muito cuida acaba se descuidando, se não ficar ligado. Com certeza. E cuidado é uma palavra muito importante, né? Porque a gente já nasce necessitando de cuidados, né? E depois disso, né, é muito comum a gente ver, por exemplo,
casais que têm filhos que acabaram de nascer, né? Ter esse desleixo com o próprio cuidado, porque tem que cuidar de um bebê, né? E aí, quando a pessoa não se autocuida, parece um pouco esse momento, por exemplo, do casal, né, que acaba vivendo em função de outro ser, que é necessário, fundamental, mas tem muita gente que está cuidando de crianças invisíveis, quando na verdade não cuida de si, acaba se deixando de lado, né? Então, fazendo esse paralelo, né, a impressão que dá é que muita gente acaba esquecendo que o próprio corpo também precisa de cuidado. E aí, cuidado nos mais diversos âmbitos da saúde, né? Porque a Organização Mundial de Saúde fala que saúde é o bem-estar mais amplo possível, né? Assim, social, econômico, espiritual, vários âmbitos são colocados nesse bem-estar. E a gente sabe que não é tão fácil assim conseguir o bem-estar, né? Harmonizar tudo isso, né? É, são três os pilares da saúde mental: prevenção, percepção e tratamento. Você consegue explicar para a gente um pouquinho de cada um? Por que a prevenção, a percepção e o tratamento são os pilares da saúde mental? Por quê? Prevenção, a promoção e o tratamento, né? Ah, tá. Uhum. E aí, assim, esses três âmbitos, né, da saúde mental envolve não adoecer, criar condições para que a pessoa possa se prevenir, né, não chegar ao adoecimento, promover no sentido de viver experiências que são mais adequadas para a própria saúde da pessoa, né? Que seja uma continuidade desse processo, e o tratamento quando há a necessidade de reconhecer que algo não está legal e precisa ser cuidado, né? Então, muitas das vezes, as políticas de saúde, de uma forma geral, focam muito no tratamento, no depois, no a posteriori. E o Sendo autocuidado que tem. importante seria na prevenção, né? Exato. Prevenir. O autocuidado requer uma prevenção, requer um cuidado anterior. Mas é um tema polêmico, né? Como prevenir e promover saúde mental? Sim, Porque o que é. é saudável mentalmente para mim pode não ser saudável mentalmente para você. Não existe uma receita de bolo, prescrições. É claro que algumas coisas é sabido que dá certo, mas para cada pessoa existe situações que podem promover saúde mental. Tem algo mais genérico, mas tem algo que é específico de cada pessoa. O genérico, né, tem muito a ver com os aspectos de hábitos saudáveis, né, da vida. Então, já é sabido que o cigarro faz mal à saúde. Então, evitar o uso de cigarro é um hábito saudável que vai fazer com que a pessoa fique saudável. Ou pelo menos Mas, esteja nesse caminho, né? Indo por esse caminho. mas, vai conversar sobre isso com um tabagista de anos a fio. Ele vai Vai dizer que é aceitar nunca. terapêutico, ele vai dizer que faz bem, que sem o cigarro ele não vive. Quando, na verdade, existem diversas pesquisas mundiais que comprovam a quantidade de produtos químicos dentro do cigarro, e aí cigarro de todas as formas. E tem esse vaporizado que está na moda no momento, Sim, mas que é proibido a venda no Brasil, e a gente sabe que vende aí a rodo, né? sim. O quanto que isso faz mal para o organismo. Bebida é uma outra questão. Mas é claro que a pessoa pode
ter uma confraternização e beber um cálice, uma taça, um copo, 2 copos. A questão está no exagero. Isso sim. pode ser favorável para ele porque é um momento de descontração, de relacionamento social. Mas, por outro lado, a gente sabe que tudo que é em exagero vai fazer mal. Tudo em grande quantidade vai fazer mal. Em excesso, né? Tudo em E isso excesso. tudo tem reflexo na saúde mental, né? Tem muita gente que usa a bebida para se soltar, para diminuir o medo, por exemplo, de falar em público, ou de se relacionar, ou de namorar, enfim. E o Para quanto que ter coragem de fazer alguma coisa. Olha por esse lado, né? e o quanto que isso também pode colocar em risco se a pessoa for dirigir, porque se beber, não dirija, né? Então tem vários âmbitos, né, da saúde de uma forma geral, e aí isso engloba a saúde mental também, a social, a física, a espiritual. Alimentação também, né? Sim. Aí, assim, por exemplo, cerveja é um líquido, é um alimento. As pessoas não veem dessa forma, né? Mas não é um alimento saudável. Os nutricionistas, de uma forma geral, recomendam a gente fazer 5 refeições diárias. As 3 principais, que é café da manhã, almoço e janta, e um lanchinho entre as principais. A gente sabe que nem todo mundo consegue fazer isso. Eu entendo que pelo menos as 3 principais está de bom tamanho. E aí, quanto mais colorido for o prato, mais saudável vai ser. É claro que os alimentos amarelos, massas, batatas, são alimentos que trazem uma quantidade maior de peso. Então, por isso que quando os nutricionistas, de uma forma geral, falam de prato colorido, é de usar alimentos vermelhos, verdes e outras cores, né? Pelo menos 5 cores em cada refeição. E o quanto que é difícil, né? Porque a gente não abre mão do pãozinho, É, do café com leite, isso. do arroz com feijão, uma proteína e geralmente algum acompanhamento. Muitos lugares vendem quentinha com macarrão e arroz, não é muito É, tudo adequado. junto. É. E aí a alimentação também interfere na sua percepção, né, enquanto saúde e também no fato de que, dependendo do tipo de alimentação, você vai ganhar peso ou você não vai ganhar peso. E aí esses extremos, esses excessos, também pode interferir na saúde, né? Então aí a gente tem bulimia, anorexia, obesidade, que são situações que podem trazer problemas Ó, o pessoal tá físicos, gostando. Olha os coraçõezinhos subindo aí, ó. problemas físicos e o quanto que isso também vai interferir, né? E vai modificar triglicerídeos, colesterol, ácido úrico e tudo mais. Então é sempre bom, nesses hábitos saudáveis, incluir um check-up, fazer exames regularmente para verificar como é que estão as taxas. E a partir dessas taxas, ter uma orientação adequada com um profissional de saúde, que geralmente é um médico ou um nutricionista nesse âmbito da alimentação, né? Mas o quanto que determinados alimentos podem ser muito produzir uma satisfação momentânea, como o chocolate, por exemplo, né? E que a gente come muito na Páscoa, ou acabou de passar o Dia dos Namorados, datas, né, especiais, é bom, mas se for aquele com uma maior porcentagem de cacau e quantidades menores, vai ser mais interessante para o organismo do que o que eles chamam de chocolate branco, que praticamente não tem chocolate, né? É gordura pura, é leite, mas chocolate está passando longe dali. E aí, assim, os âmbitos, né, não só
dos hábitos saudáveis, né? Como também a sua relação com o trabalho. Em tempos de pandemia que a gente passou e finalmente a Organização Mundial de Saúde falou, né, que a pandemia acabou, mas a gente sabe que o quanto ainda tem pessoas se contaminando, as pessoas ficaram muito tempo trabalhando dentro das suas próprias casas e ficava confundindo, né, o que é ambiente de trabalho, o que é tempo de fazer atividades da casa, isso era tudo muito confuso. E é fundamental para ter saúde e se cuidar, tirar as férias e não vender as férias, Ter usar as pausas, né? férias, Fazer pausas, pausas gozar de durante o férias, horário. sim, Tem muita gente que normal. esquece, por exemplo, de beber água durante o dia, né? E a gente é um corpo de 75% de água, assim De como o água. planeta Terra. Sim. A gente tem uma quantidade muito grande de água no nosso corpo e no nosso planeta. E muitas das vezes a gente negligencia isso. E aí eu estou falando de água. Tem gente que acha que o suco, o refrigerante, a cerveja, o vinho é também líquido que é feito por água, mas não é só feito por água. A gente tem que beber pelo menos 2 litros de água por dia. O quanto que isso às vezes é difícil. No calor é mais fácil. Agora no friozinho, a gente acabou de entrar no inverno, né? Às vezes a gente esquece, porque está frio, porque, enfim. E aí, no trabalho, né, é fundamental, por exemplo, não levar serviço para casa. E aí o home office, como é que faz? Eita, tem que ter uma disciplina, eu que eu diga, uma disciplina enorme. Eu ia até perguntar isso aqui para você, quais os sinais que geralmente aponta para a ausência de saúde mental? Quais os sinais? O que é sinalizador de que algo não vai bem? Então, tem muita gente que acha que a ansiedade é algo ruim, e nem sempre. A ansiedade, ela também pode te fazer mover, sair do lugar, fazer com que você tenha algumas ações para justamente resolver alguma questão, né? Mas quando ela está fazendo com que o seu cabelo comece a cair, você não consegue se alimentar, ou você está descontando tudo na comida, começa a ter manchas pelo corpo, espinhas começam a brotar e você já passou daquele período crítico da juventude, da adolescência. É sinal, o corpo está te trazendo sinais Está de que aquilo. sinalizando que não está bem, tem algo que está errado. Exatamente. E a gente precisa muito prestar atenção no nosso corpo. Muitas das vezes a gente não dorme o suficiente para o nosso corpo relaxar, né? É E o sono é muito importante, né? fundamental. Dependendo da idade da pessoa, por exemplo, bebê dorme muito, idoso dorme muito, pessoas adultas, em média, 8 horas por dia. Então, assim, esse tempo de descanso é fundamental para que o corpo também se reenergize, né? Volte a ter as energias que foram gastadas durante o dia, no dia anterior. Sim. E aí, como é que faz com aquela galera que trabalha 24 por 72 horas? A galera que troca a noite pelo dia, o dia pela noite. Porque também a gente precisa desse pessoal trabalhando em determinados Sim. locais. Mas é todo um processo de adaptação que tem que ser feito. E aí a pessoa não dorme, aí ela começa a ficar irritadiça, ela começa a descontar quem está perto. E geralmente quem está perto já sabe. Ih, não podemos falar com fulano, porque já vi que não está legal. Já tomou seu chazinho? Já tomou o remédio? Em alguns casos é preciso fazer uso do medicamento, né? Então, a ansiedade é uma das questões que estão em voga, assim como a depressão. Só que está muito batido, assim, ansiedade e depressão como sendo algo muito... todo mundo está falando, né? Ah, eu sou ansioso, eu sou deprimido. E não é por aí. Existem diagnósticos diferenciais que enquadram o que é uma ansiedade, o que é uma depressão, que são os
quadros mais clássicos no âmbito da saúde mental, que muita gente pede licença médica, afastamento do trabalho, enfim. E geralmente a depressão é confundida, por exemplo, com algo que é passageiro, né? Então, por exemplo, você perdeu alguém, então você vai ficar enlutado por aquele alguém, sinal de que a pessoa foi importante para você. Agora, você ficou enlutado um tempo muito grande, parou de comer, parou de dormir, começou, e quando dormia tinha pesadelo e por isso não consegue dormir, porque sonha, tem pesadelo com aquela pessoa que se foi. Então, é um indício de que algo está bem complicado. Então, é preciso buscar tratamento, preciso buscar um acompanhamento. E muitas das vezes, nesses casos, vai ser preciso o uso de medicamento, além da psicoterapia. Então, a ansiedade e a depressão são casos mais comuns, né, dos quadros no âmbito da saúde Como mental. definir essa linha entre o tratamento de a terapia não, você precisa de algo mais, você precisa de um acompanhamento de um psiquiatra, você precisa de uma medicação. Como definir isso? Como se sabe esse momento? Muitas das vezes é preciso que uma outra pessoa diga para aquela que está em sofrimento que não consegue enxergar aquilo que está acontecendo, né? Às vezes a pessoa está tão dentro do problema que ela não percebe, né? Está muito acelerada, não consegue parar, precisa de cuidados, mas não sabe pedir que cuidem dela. Isso é um clássico, né? Muitas das vezes a pessoa faz trocentas coisas e nem sobra tempo para dormir. Ou tem tanta coisa para entregar por conta do E trabalho que o corpo está sinalizando algumas coisas e ela está ignorando. tem gente que desmaia, Zanage. Tem gente que paralisa partes do corpo. Porque chega uma hora que o corpo não dá conta. E aí quando Ele eu estou grita. falando, com certeza, o corpo fala, né? De alguma forma o corpo fala pra gente. E não é preciso esperar chegar nesse momento, né? Eu sou muito controverso. Tem gente que acha que todo mundo tem que fazer psicoterapia. Eu discordo dessa afirmação. Eu acho que as pessoas devem fazer psicoterapia quando realmente verem essa necessidade ou alguém dizer para elas e elas concordarem. Também não tem como fazer psicoterapia à revelia. Sim. Não existe tratamento psicoterápico sem a pessoa querer. É preciso que a pessoa esteja ali. Por isso que é difícil, né? Muitas das vezes. Metade do problema já está ali mais ou menos encaminhado quando a pessoa percebe por si só que é importante que ela vá buscar essa ajuda, que ela precisa daquilo dali. Não adianta eu querer que fulano, que ciclano, não, você vai, eu vou te levar e pronto, não é assim que funciona, né? Agora, existe o tratamento compulsório, que é a determinação do juiz por conta de alguma questão maior. Geralmente os casos mais graves de uso de substâncias psicoativas ou alguma situação de ter cometido um delito em função do âmbito da saúde mental, aí comporta esse aspecto do tratamento compulsório contra a vontade da pessoa, mas por uma questão jurídica. E aí alguns funciona, outros não. Eu entendo que o tratamento psicoterápico ele deve acontecer quando a pessoa precisa, quando a pessoa reconhece que aquilo é necessário e fundamental para ela, né? Então, porque tem muita modinha do tipo, eu fui na terapia, coloca no Instagram, tira foto com o Como se fosse terapeuta. uma coisa assim. Não, leva para um lado que não é por aí, né? Como se fosse uma coisa assim, isso chique bem. Faço fisioterapia, faço psicoterapia, faço terapia, sendo que não tá camuflando o real motivo daquilo dali, né? E tem muita gente que acha que é frescura, que acha que é coisa de rico. E a gente sabe que os profissionais psicólogos,
estão espalhados em diversos âmbitos nos serviços públicos de saúde. A própria universidade, e aí pública ou privada, tem atendimento psicológico gratuito ou com valores módicos voltados para a comunidade. Aí em Volta Redonda, a gente tem a UF de Volta Redonda, que É tem o pertinho da serviço de minha psicologia casa. aplicada, no campus Aterrado, né? Isso, pertinho da minha casa aqui. E aí tem a organização deles de primeiro atendimento, geralmente é determinado um dia, um horário, por ordem de chegada. Geralmente há uma procura muito grande, mas vários cursos de psicologia espalhados pelo país têm a sua clínica escola que faz o atendimento à população. É quando os De forma alunos gratuita, né? gratuito ou com valores módicos, Uhum. para que o aluno também aprenda a cobrar o pagamento. E aí esse pagamento por valores módicos para ele aprender nesse sentido, né? Sim, Mas no Sistema Único de Saúde, a as gente tem UBS, né? o ambulatório de saúde mental, as unidades básicas de saúde, tem os núcleos de apoio à saúde da família. São profissionais que ficam responsáveis por uma determinada quantidade de equipes de saúde da família e faz o apoio matricial para os casos em que chegam até a atenção primária em saúde, a atenção secundária com os ambulatórios, a atenção terciária ou quaternária com as internações. Vários locais você vai encontrar psicólogo. Tudo Psicólogo isso dentro do hospitalar, SUS. do SUS, psicólogo hospitalar, psicólogo clínico, psicólogo fazendo atividades coletivas, não necessariamente são todas individuais, porque é muito comum a gente achar que o trabalho do psicólogo é estritamente individualizado, quando na verdade ele está ali para tratar as pessoas de uma forma mais ampla. Então tem profissionais que trabalham coletivamente, com oficinas, com centros de convivência. Nos centros de atenção psicossocial, que é Os CAPs. bem difundido, né, pelo país, a gente tem 5 modalidades de CAPS. Tem o CAPS 1, 2 e 3, né, que são de acordo com o horário de funcionamento e capacidade de atendimento. O 3 funciona 24 horas. Tem o CAPSI, que é voltado para criança e adolescente, geralmente autista, psicótico infantil, os casos mais graves voltados para criança e adolescente. E o CAPS-AD, que é voltado para usuários de álcool e outras drogas. Né? Esses serviços geralmente estão em cidades com uma população um pouco maior, e quando é uma cidade menor, geralmente é feito um consórcio intermunicipal entre municípios próximos para que todos os munícipes dessas localidades possam ser atendidos no CAPS de um município específico, mas tem municípios com 10, 20 mil habitantes que mesmo assim tem CAPS, mas a indicação pelo Ministério da Saúde é acima de 200 mil habitantes. Mas isso já caiu um pouco e tem muitas cidades com menos dessa população que tem vários tipos de serviços como esse. E entender que o tratamento no âmbito da saúde mental se dá majoritariamente na comunidade. Foi-se o tempo que as pessoas achavam que o tratamento deveria ser pelo isolamento, pela exclusão. Né? Tinha Eu ia até te perguntar isso aqui, que hoje em dia a gente consegue falar um pouco mais sobre a importância da saúde mental, é mais fácil, você encontra muito conteúdo a respeito disso. Mas, apesar disso, ainda existe tabu. Ainda tem muito tabu sobre falar de prevenção, sobre falar sobre saúde mental. E, às vezes, também eu escuto as pessoas falando assim, fazer terapia, ir lá falar da minha vida, ficar lá só falando da minha vida? Sim. Ah, coisa chata, eu não gosto disso não. Eu acho que isso ainda faz parte do desconhecimento, não é não, Alan? Tem muito preconceito, né? É, Tem muita gente que acha que frequentar um serviço que tenha profissionais de saúde mental é dizer que está maluco, né?
quando na verdade, quando a gente estava falando de prevenção e promoção, né, a gente também está falando nesse aspecto, né? Para não enlouquecer, eu preciso me cuidar, né? Então, é fundamental que as pessoas também saibam o seu limite, o seu limiar, e não precisa chegar a esse ponto, ao né? extremo. Então, assim, tem muita gente, e geralmente a gente andando na rua vê pessoas em situação de rua que se despem, ficam pelados andando pela rua, ou andam falando, gesticulando. Geralmente esses quadros são os quadros mais graves de psicose, né, que envolve alucinações auditivas, visuais, e o quanto que o tratamento farmacológico é fundamental para dar uma organizada, porque Hoje em dia tem tantos remédios modernos, tanta tecnologia nas medicações, não é? Não é mais como há 10 anos atrás. e mesmo as práticas integrativas, né, em saúde, que o SUS também usa, né, mas não é tão difundido assim, como a auriculoterapia, shiatsu e várias outras práticas que são mais comuns no âmbito oriental, né, do planeta do que no âmbito ocidental, têm efeitos importantes, né? Então, às vezes, a pessoa não consegue falar aquilo que está sentindo, mas consegue relaxar com determinadas coisas. E isso já é um autocuidado. Né? Nem todas as pessoas conseguem expressar aquilo que está sentindo. Também é um trabalho que leva tempo. Não é de primeira que você vai chegar num setting terapêutico e vai dizer sobre a sua Soltando, vida, né? né? Ah, Não é por aí. tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de falar, né? De expressar aquilo que sente, né? E o quanto Sim. que isso também é danoso para o organismo, é danoso mentalmente. Acaba guardando e quando tem a oportunidade explode. Aí é o que o pessoal chama de surto, né? Ah, Crise. teve um curso. Teve uma crise, teve um surto. Quando na verdade é aquela famosa metáfora, né? Vai engolindo o sapo, chega uma hora que vomita tudo. Então a gente não precisa engolir tantos sapos durante a vida. Você falou essa palavra surto, né? Eu fico pensando assim, que a gente tem que ter muita atenção sobre essa questão de surto. É muito importante também quem está à volta, né? Prestar atenção, como você já até colocou aqui, que às vezes é preciso que você chegue para uma pessoa e fale, olha, tem alguma coisa que não está legal, é melhor você buscar ajuda, é melhor você procurar um profissional da área de saúde, né? Porque é fácil também e é muito próximo assim da pessoa realmente ter um surto mas por exemplo, qualquer situação a gente atribui a um surto. Ah, teve um surto, mas eu não vejo Virou uma palavra nem batida, né? Assim batida, como ansiedade, porque, por exemplo, depressão. exatamente, eu não vejo nenhum surtado rasgando dinheiro. Não vejo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso daí. E geralmente, por exemplo, os autistas, né? São pessoas extremamente inteligentes, têm destaque muitas vezes em determinadas áreas, e a gente tem artistas famosos que tinham o diagnóstico de autismo, né? Assim, e o tratamento naquela época era totalmente diferente do tratamento de hoje. O quanto que são pessoas que tendo um acompanhamento, um cuidado, né? E aí talvez inicialmente não tenha essa noção de autocuidado, é preciso que alguém sinalize, e aí depois aos poucos com o trabalho psicoterapêutico vai introjetando essa noção de autocuidado, vai podendo ter uma melhora significativa. É claro que assim, a vida da gente não é
sempre a mesmice. A gente vive numa montanha russa de altos e baixos, às vezes da pirueta, às vezes, enfim. E o quanto que, às vezes, a gente não está preparado para passar por situações que qualquer um pode viver, qualquer um pode passar E por tira você essas do prumo. necessidades. Determinadas situações, determinadas ocorrências, determinadas revelações, determinados segredos, determinadas coisas que acontecem dentro da sua vida pode realmente te afetar profundamente e afetar a sua saúde mental. É preciso ter atenção com isso também, né? Por isso também que é importante escolher bem aquelas pessoas com quem você está se relacionando, está tendo contato, né? Porque o quanto que também a gente afeta e é afetado, né? Por Pelo meio. relações, né? Relações de uma forma geral. Eu costumo dizer, né, a importância que é fundamental participar de alguma atividade coletiva, que você possa encontrar pessoas, que você possa se Interagir. sentir pertencendo a um grupo. Isso é fundamental para a saúde, mas que esse grupo seja que possa trazer para você um autoconhecimento também. Não seja só apenas um oba-oba, né? Sim. Então, e aí cada um vai ter o seu grupo de escolha. Vai ter gente que vai ter como grupo uma atividade na academia, e aí o quanto que a atividade física é fundamental para o nosso corpo e para a nossa saúde mental. Vai ter pessoas que vai encontrar isso na religião, independente da religião que frequente, e vai se sentir pertencendo, e o quanto que vai ser importante estar frequentando semanalmente a determinada religião. Vai ter outras pessoas que vai estar numa atividade voluntária, e por aí vai. Né? Reconhecer que as atividades coletivas são fundamentais para você se ver e ver as outras pessoas, ter contato com as outras pessoas. Se isolar é algo que faz mal para a gente. E o E quanto que não a é gente passou por um da período natureza de humana, né? isolamento, né? O ser humano não foi feito para ficar isolado, né? O isolamento realmente faz mal ao ser humano. O ser humano é um E, ser coletivo. e nesse período da pandemia, o Vou quanto soltar que muita os, gente os, buscou. os comentários aqui para ver o que o pessoal está falando. Só um pouquinho, tá? Vamos lá. Pode continuar. Desculpa. O quanto que nesse período pandêmico, né, as pessoas necessitavam ficar em isolamento, e o quanto que trouxe também questões, né, para a própria saúde, medo de se contaminar, usar álcool indiscriminadamente a ponto de ferir as mãos, descamar as mãos. Nossa, uso abusivo mesmo, né? Também tara Tá por falando do álcool limpeza. gel, da pessoa Sim, sim, usar. sim. Tara por limpeza, né? Porque foi dito que tinha que estar limpo tudo e tal, e o quanto que isso também teve, né, interferência. Enfim, a gente passou por uma situação bem delicada, né? E o quanto que muita gente buscou, né, um acompanhamento nos serviços públicos, nos serviços privados. Muita gente atendeu gratuitamente também. Hoje em dia a gente tem várias iniciativas que ainda persistem nesse aspecto. Um site bem interessante chamado Mapa da Saúde Mental, que é uma iniciativa do Vitaleri, que é uma instituição de São Paulo. Lá você encontra locais de atendimento gratuito online e presencial de forma pelo mapa, né? Você coloca lá onde você está e aí vai indicar locais próximos, né, para atendimento e alguns perfis também direcionados. Assim, tem locais que atendem só mulheres, tem locais que atendem só jovens. E isso
também veio com a pandemia, né? Não existia uma organização dessa, né? E o quanto que a gente também aprendeu muita coisa, né? Uhum. Pera aí, Alan, achei muito relevante isso que você colocou aí. Você pode repetir? É só a pessoa entrar no mapa da saúde mental, ela pesquisa no Google? Isso, coloca no Google, Mapa da Saúde Mental. E aí vai ter um site que vai direcionar, né, locais de tratamento de acordo com o seu perfil. Tem para idosos, tem para crianças, tem para mulheres, tem Jovem. jovens, vários tipos de perfis e locais no Brasil todo, né? Gratuitos ou com valores simbólicos. É claro que a gente sabe que a procura aumentou e certamente deve ter lista de espera, deve ter uma procura grande ainda. Outro local que eu recomendo são os serviços de psicologia aplicada, que tem atendimento também feito por estagiários de psicologia, que é quando eles aprendem a ser psicólogos, né? O estágio, que geralmente são 2 anos, né, nas universidades. Há uma discussão muito grande, né? Por conta da pandemia, muitos cursos tiveram que migrar para o online. Mas como é que você vai formar psicólogos, futuros psicólogos só de forma online? E o contato? Né? Não tem como, não existe autorização, né, pelo Conselho Nacional de Saúde, pelo Conselho Federal de Psicologia, para a formação de psicólogos somente online. Então, há uma discussão grande aí. Psicologia, medicina, enfermagem, direito, são cursos, odontologia, são cursos que estão resistindo a essa formação desenfreada do EAD, né, de educação à distância, e que a gente sabe que perdeu muito a qualidade, né, em função de várias questões. E como é que você vai formar profissionais de saúde sem ter aquela prática do cuidado, né? A gente está falando de Sim, autocuidado, né? Então, é uma discussão importante que está tendo hoje no meio acadêmico. sim. O pessoal escreveu aí? Vi que tem um monte de gente conhecida por É, aí. tem aqui, ó, boa dica, o pessoal gostando, ó, muito, muito tópico, tudo que foi dito, já vivenciei um pouco disso um tempo atrás, a Val falou aqui, edificante essa conversa, essa live, muito bom te ouvir, a Gabi aqui está falando que é sempre muito bom te ouvir, a Alan, a Val está se posicionando também, muito legal. Então, aí você falou das universidades, né, que as pessoas podem, o mapa da saúde mental, as universidades, tem as UBS também, né, que as O pessoas SUS, de podem uma forma buscar, os geral, CAPs. assim, dependendo do município, né, há uma organização. Embora o Centro de Atenção Psicossocial deva ser um serviço de portas abertas, alguns locais fazem uma indicação de que deve passar primeiro pela saúde da família para depois chegar até o CAPS. Dependendo do porte do município, isso é mais levado a sério, enquanto outros municípios isso é mais aberto, né? Mas o CAPS é o ordenador da rede de atenção psicossocial, a RAPS, né? E a RAPS tem os serviços de saúde, mas também tem os outros serviços intersetoriais. Então, como é que a gente vai pensar a saúde de uma forma ampliada se a gente não incluir as escolas, se a gente não incluir os conselhos tutelares, se a gente não incluir outros âmbitos, a assistência social, outros âmbitos para pensar a saúde de uma forma mais abrangente, né? É claro que cada um tem as suas responsabilidades nas suas pastas, mas de vez em quando a gente está vendo aí, né, as situações de escolas, o quanto que tem sido discutido a inserção de profissionais como assistente social e psicólogo nas escolas para fazer com que essas situações que têm aparecido quase que toda semana na mídia
possa ter um direcionamento e não chegue a causar mortes e Danos agressões. irreparáveis, né? É. Então, não quer dizer que o profissional também vai ser o salvador da pátria, eu não estou dizendo Sim. isso. Mas tendo alguém como referência para as pessoas serem indicadas a procurar é fundamental, né? E aí em todos os âmbitos, né? Então, eu entendo, né, que o trabalho de prevenção também está aí, né, de poder fazer com que essas situações mais complexas possam ser vistas desde o início e não esperar chegar o cara se desenvolveu, estudou, chegou no trabalho e aí que foram ver o cara. Não, ele passou por várias instituições, ele provavelmente deve ter pedido ajuda várias vezes e ninguém deu atenção. Percebeu, ninguém percebeu, ninguém Ninguém estendeu a mão. levou a sério, É. né? E isso passa. Quantas vezes Porque já passou? isso que você falou é muito interessante, porque às vezes também tem pessoas à nossa volta que elas estão sinalizando de alguma forma que não está bem, que precisa de ajuda, mas que ela não consegue sozinha. E às vezes a gente não percebe isso, né? A gente passa desapercebida, às vezes você acha que a pessoa está brincando. Outro dia, essa semana mesmo, eu estava na rua, encontrei com uma amiga e a gente estava conversando. Aí se aproximou um amigo comum a nós dois, a ela e a mim. E aí ela perguntou assim, você está sumido, não sei o que. Ele falou, eu estive doente, eu tô sofrendo muito, tô assim, tô assado. E na fala dele, ele terminou dizendo assim, tá tão difícil que eu tô com vontade de desaparecer. Aquilo eu olhei assim para ele e ela começou a rir, falar assim, que é isso, você tá de brincadeira. E eu levei a sério, eu falei assim, você tá com vontade de desaparecer? Por quê? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. E ela rindo assim, eu falei assim, meu Deus, isso é um sinalizador, ele realmente não está bem. Ao ponto de chegar e falar assim, que está com vontade de. A gente tem que estar atento às falas das pessoas e levar a sério isso, não é, É Alan? fundamental. Tem muita gente que acha que é brincadeira determinadas frases e quando a gente chega junto para ver com a pessoa esse posicionamento, né? Ah, é brincadeira, né? E toda Sim, brincadeira a gente sabe que tem um fundo de verdade, né? sim. E às vezes a forma como ela consegue expressar aquilo que está sentindo é através da brincadeira, né? O palhaço ele faz rir muita gente, mas muitas das vezes ele acaba não sendo uma pessoa tão sorridente assim, né? Tem um filme que fala sobre isso, né? Você lembra o nome do filme? É O Palhaço, É o palhaço mesmo? é, com Selton Mello, se eu não me engano. O quanto que é importante a gente, claro, rir, dar gargalhada, mas de uma forma responsável. Sim. Não é agindo de forma preconceituosa, né? Porque muitas das vezes as piadas são feitas completamente preconceituosas. E se posicionar, né, diante desse sofrimento que está aí. Só que tem muita gente que não fala porque acha que vai ser incômodo. É muito comum a gente encontrar as pessoas e falar, oi, tudo bem? Se a pessoa falar, não, não está tudo bem. A pessoa finge que não escutou É, e segue. A pessoa não quer saber se a pessoa está tudo bem ou não, na maioria das vezes. sim. E, É a, uma pergunta, é uma e, pergunta meramente social, assim, uma pergunta só por perguntar, não está perguntando querendo saber com profundidade. e muitas vezes a pessoa responde, está tudo bem, E não quando tá. não está. Uhum. Né? Acaba sendo uma forma de dizer para a pessoa, né, que notou, né, mas em vez de dar o tchauzinho, né, oi, tudo bem? E aí quando vem uma resposta que não é esperada, a pessoa fica meio assim, o que fazer? Né?
Tem muito isso também, né? Não sei o que fazer, como eu devo fazer. Não existe receita de bolo. Acho que o fundamental é estar disponível, estar ali junto, dizer, olha, percebi isso, se você quiser eu estou aqui. Também respeitar o tempo da pessoa, que às vezes é um tempo diferente, né? Sim. Mas, enfim, e aí é fundamental essa questão, né? Do quanto a gente tá, por exemplo, no meio de uma festa cheia de gente e pode se sentir sozinho. Sozinho. Aham. O Alan, você colocou, eu achei interessante, você falou no meio da nossa conversa aqui, algumas situações em que a pessoa pode. Pausa, falou sobre a pausa, falou sobre as férias. Então, assim, o que que seria ideal na rotina na rotina da gente, para que a gente tente caminhar pelo lado mais saudável da coisa, para que a gente consiga, inclusive, perceber quando algo não vai bem e que é o momento de buscar ajuda. Olha, são tantas coisas, né? Tem uma coisa assim que eu não tenho o costume de fazer, mas as mulheres praticam mais, né? Vai sair e passa um protetor solar, né? Para cuidar da pele, né? Para se sentir protegida, né? É algo. Os homens negligenciam muito o Muito. autocuidado. É, As mulheres, eu acho que são mais cuidadoras e também têm uma perspectiva de autocuidado maior do que os homens. Mas tem também uma sobrecarga de trabalho, que não é somente no trabalho remunerado, mas no trabalho não remunerado, né? E o quanto que é importante dizer eu preciso de ajuda para fazer determinadas coisas porque eu estou ficando sobrecarregado. ou seja, delegar. Dizer, pedir Uhum. e fazer com que a pessoa entenda que isso não é um favor, que isso faz parte da convivência, da relação. E aí pode ser relação de casal, pode ser relação de mãe e filhos, pode ser diversos tipos de relação, né? Porque vai chegar um momento que vai virar uma autocobrança. E vai dizer, você não me ajuda, eu me sinto sobrecarregado, né? O quanto que muitas das vezes o homem, num papel machista, acha que lavar a louça está ajudando muito. Não é por aí. Todos têm que lavar, todos sujam, todos lavam. É louça, é roupa, é limpeza, são várias coisas. E muitas das vezes, por uma questão de criação, tem muitas pessoas que vão engolindo sapo, É verdade. né? E isso também não faz bem para a saúde, É porque a pessoa se sente interessante porque, né, sobrecarregada. os homens, às vezes, como você falou, em muitos casos, fazem alguma coisa e acham que aquilo ali foi um favor. Foi um favor, quando não é verdade, né? Cada um tem que ter a sua porção de colaboração para que as coisas aconteçam, porque a gente precisa de tudo isso, que tudo isso aconteça, roupa limpa, um ambiente limpo. Isso faz bem até para a mente, você estar num lugar organizado, um lugar limpo. Tudo isso também faz parte desse processo de manter a saúde mental. Então, todos os envolvidos naquele lugar ali, é importante que eles entendam isso e que distribuam as tarefas para que eles possam viver de forma mais harmônica. Isso não é favor nenhum da parte dos homens, é obrigação também. Com certeza. E o quanto que às vezes a pessoa perde tempo numa desorganização, né? Então, sei lá, a gaveta das meias e partes íntimas está tudo misturado. Aí você quer achar uma cor X por conta da roupa que está trajando. E você não acha, porque está bagunçado. E aí você começa a ficar Exatamente.
Estressado. Cadê? Onde que eu deixei? Não é possível, né? Então são pequenas coisas no dia a dia que são possíveis de mudança e que já mudam bastante o âmbito da saúde. Não é apenas, saúde não é apenas se alimentar bem. Saúde não é apenas tomar remédio, muito pelo contrário. A gente tem que trabalhar na perspectiva de fazer com que a gente fique bem e não seja tão necessário se dopar, porque muitas das vezes a automedicação é muito ruim, que a pessoa acha que sabe que o remédio X serve para dor Y. E o fígado, o pâncreas, várias partes do corpo vão ficando sobrecarregadas. E É o preciso. fígado silenciosamente, né? Você vai Então, danificando ele sem perceber. Quando você percebe, já não tem mais o que fazer. pois é, e tem muita Por isso gente é que não reconhece importante os isso, né? exames, né, periódicos, você está sempre buscando fazer check-up pelo menos uma vez no ano, minimamente uma vez no ano. Isso também é possível fazer no sistema de saúde único, né? Sim, isso faz parte da prevenção, né? De poder ter esse cuidado. E tem muita gente que só vai lembrar do exame de mama em outubro por conta do outubro rosa. Das campanhas. E aí os serviços ficam abarrotados e os outros meses do ano fica ocioso às vezes, É. né? Então, as campanhas chegam para lembrar determinadas coisas, é fundamental, de importância, mas as pessoas precisam lembrar disso o ano todo, né? E não somente em determinados meses. O nome já diz prevenção, você tem que fazer, mas eu conheço algumas mulheres que se recusam a fazer, falar, não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, vai aparecer alguma coisa, estou procurando alguma coisa. Eu acho, assim, é muita falta de informação. Eu até tento argumentar, não, é o É contrário. um Se mecanismo você de fizer. defesa de negação. Muitas das vezes a pessoa não quer ver algo que está ali na frente dela e aí evita. Mas chega uma hora que isso vai saltar aos olhos de uma forma muito pior. Então, por E isso que aí a não tem um. prevenção é fundamental, porque fazendo de forma preventiva, por exemplo, o preventivo, né, o exame preventivo da mulher, tem muita mulher que não faz. Sim. E E eu conheço algumas, tem um, infelizmente. tem um motivo para que isso ocorra de forma periódica. Não é simplesmente porque acharam que tinha que fazer, né? E tem determinadas incidências de problemas de saúde que são muito mais prevalentes em determinadas faixas etárias, né? Por isso que as vacinas foram surgindo. As vacinas são fundamentais. Hoje em dia a gente está num período negacionista de vacina, né? As taxas de vacinação reduziram drasticamente. Porque isso, porque aquilo, porque um caso de um choque anafilático resolveu fazer com que milhares de pessoas não tomassem vacina. Também não é por aí. Sim. Vacina é prevenção, é um exemplo clássico de prevenção. E também de promoção da saúde, campanhas de promoção. O nosso país, inclusive, é muito bom nisso, né? É Nessa. exemplo para muitos países. A Sim. gente exporta exemplos em vários âmbitos. E durante um tempo no país isso ficou relegado a segundo plano. E agora a gente está Amortecido. tentando fazer com que volte muitas coisas que diminuíram drasticamente, né? Sim. Nossa, Alan, o tempo passou, olha isso. Papo tão bom. Adorando aqui, ó. Aqui a volta falando, gostando ou não, a prevenção é a melhor solução. Isso é fato. E contra fatos não há argumento, né? Com certeza.
Muito gostoso essa nossa conversa. Valeu a pena demorar, mas você veio, conseguiu abrir um espaço. Hoje de manhã eu até falei, gente, é 9 horas nosso papo em função da agenda do nosso convidado. Mas muito legal, eu espero que as pessoas tenham gostado desse bate-papo, que tenha feito muita diferença para algumas pessoas, as informações que foram aqui passadas sejam importantes. Eu gostei muito aqui das dicas, das sugestões que você deu de onde buscar ajuda, de como buscar ajuda. Muito bom ter você aqui. O que você gostaria de falar mais para a nossa audiência, para as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando? Isso vai ficar gravado, depois também vai para o nosso canal. E tem muitas pessoas aqui que assistem esse material depois, em função de horário. Ó, estão dizendo aí, ó, foi ótimo. Bota os corações aí, gente. Que seja o primeiro de muitos, você sabe que pode contar comigo. Eu acho fundamental a gente ter esse espaço de conversa, né, de bate-papo. E, enfim, seguir aí nas redes sociais, estou no Instagram, estou no Facebook. Semana A que vem vou estar Márcia, no nossa evento. amiga em comum aqui de Resende, falando. Ela também vem aqui, ela também participa de quadro aqui mensalmente. Ela valeu muito esperar. Maravilhoso, Márcia Alain, é ótima obrigada. também, pode Adoro. contar. Ela está sempre aqui. Semana passada foi com ela. E, enfim, estou aí. Semana que vem vou estar numa discussão presencial sobre um outro tema. Tá lá no meu Instagram, alan.teixeira-lima. E, enfim, pode contar comigo. Você sabe que estamos juntos. Já estou contando. Muito obrigada, mais uma vez, muito obrigada. Ótimo, e espero sim, de verdade, poder ter você aqui novamente. E quem está aqui acompanhando, se quiser acompanhar o Alan, é só vir aqui debaixo do meu nome, ó. Tem o perfil dele, é só clicar aí para seguir e por mais lives sobre esse tema. Aí, ó, a Val. A Val adora nossas lives, está sempre aqui. E a todos que participaram, muito obrigado. Quem fez o registro aí, deixa eu tirar os comentários aqui um pouquinho, para tirarem uma foto. Faz uma cara linda aí para foto, Alain. Quem gostou, registra, marca a gente aí. E adorei. Mesmo que você só possa vir aqui 10 horas da noite, mais pra frente a gente remarca. Fica gravado mesmo, depois a gente distribui aí pro pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Até. Beijo. Grande beijo para todo mundo. Aqui, ó, que live edificante. Que legal. Um abraço, gente.